Olá pessoal, hoje a gente vai estar trabalhando os ácidos nucleicos, a gente vai estar estudando eles, vai estar abordando, vendo as características principais e ver do que eles são formados, né? O que são os ácidos nucleicos? Pessoal, os ácidos nucleicos são moléculas, tá, de caráter ácido constituídas por longas cadeias carbônicas. Os ácidos nucleicos são moléculas orgânicas, né? E do que eles são formados? Eles são formados por nucleotídeos. E o que tem um nucleotídeo? O nucleotídeo ele tem três estruturas químicas. O nucleotídeo é uma estrutura química, que ele é formado por fosfato, pentose e base nitrogenada. Então, o nucleotídeo, né, ele é formado por três estruturas: fosfato, pentose e base nitrogenada. Só que nós só vamos representar as bases. As bases nitrogenadas, elas são representadas, né, por letras. A, que representa adenina, né? T, que representa timina, C, que representa citosina e G, que representa guanina. Quando a gente fala de ácido nucleico, estamos falando de quem? Do nosso material genético. A gente está falando do DNA e do RNA, que são responsáveis por formar todas as nossas características. O nosso material genético ele se encontra dentro do núcleo das nossas células e ele, né, é formado por nucleotídeo e ele é representado pelas bases nitrogenadas, que são representados pelas letras. Nós temos dois tipos de material genético, o DNA e o RNA. Qual é a diferença dessas duas estruturas? Gente, o DNA, o açúcar do DNA é uma desoxirribose, enquanto que o açúcar do RNA é uma ribose. E uma outra diferença deles é que o DNA é uma molécula dupla, enquanto que o RNA é uma molécula simples. O RNA ele se forma a partir do DNA, né? Quais são as bases nitrogenadas pertencentes ao DNA? Adenina, timina, citosina e guanina, representado pelas letras, né? A, T, C, G. Adenina, timina, citosina e guanina. Quais são as bases nitrogenadas, né? Representadas aí pelo RNA? Adenina, uracila, citosina e guanina. A nível de DNA, nós vamos ter timina. Não tem timina no RNA e nós vamos ter no RNA a uracila. Então a gente fala que a uracila é de RNA e a timina é de DNA. A gente sabe que o DNA, como ele é uma molécula dupla, ele está ligado, né? A adenina sempre vai estar ligada com a timina e a citosina sempre vai estar ligada à guanina, por uma ligação química chamada, né, pontes de hidrogênio. Então olha só, a adenina sempre vai estar ligada com a timina por uma dupla ligação, enquanto que a guanina vai estar ligada com a citosina por uma tripla ligação. E essa ligação química ela é chamada de ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Então lembrar disso, que essa ligação química que une as bases nitrogenadas, né, a adenina sempre vai estar ligada à timina, né, A sempre vai estar ligado a T por uma dupla ligação, guanina, né, sempre vai estar ligado à citosina, G vai estar ligado a C, tá, ou C ligado a G por uma tripla ligação e a ligação é chamada de pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. As bases nitrogenadas, elas podem ser classificadas como púricas ou pirimídicas. As púricas, né, elas vão, né, são duas, adenina e guanina. Uma púrica sempre vai estar ligada a uma pirimídica, então uma base púrica sempre vai estar ligada a uma pirimídica, tá? Quando forma o DNA complementar. Então, a adenina sempre vai estar ligada à timina, a guanina sempre vai estar ligada à citosina. Aqui, né, a gente vai ver que a uracila, ela é uma base pirimídica, mas ela vai estar presente só no RNA. Ela vai estar, né, ligada, a adenina vai estar ligada à uracila, né, e a uracila vai dar origem à adenina, porque é a molécula de DNA que serve de molde para formar a molécula, né, de RNA. Então, nós temos que lembrar que a molécula de DNA é uma dupla ligação e a molécula de RNA é uma ligação simples, né? Se eu fizer um esquema aqui para vocês entenderem, né? Se eu tiver uma fita original de DNA, olha só, né? E eu vou formar de RNA, ó. E se eu tiver aqui as bases, A, T, C e G, né? Aqui eu tenho a fita complementar do DNA, tá? E aqui eu vou formar o RNA mensageiro. Então a A, né, vai virar quem? A vira U, porque eu não tenho timina aqui no RNA. T vira A. C
vira G e G vira C. Então, a partir da molécula de DNA, nós formamos a de RNA mensageiro. Por que é importante a gente estudar, né, os ácidos nucleicos? Por que é importante? Porque é a partir dessa informação genética que está lá dentro do nosso núcleo é que nós vamos formar as nossas proteínas. Então, a síntese proteica a gente estuda a partir dos ácidos nucleicos. E a gente vai tentar entender que para entender, né, a formação das proteínas, a gente precisa entender o DNA e do que o DNA é formado. A gente precisa fazer todo esse procedimento, né, entender que para que a proteína seja formada, a informação genética veio do nosso DNA. Pessoal, só para a gente, né, dar continuidade aqui, para que a proteína se forme são necessárias 3 etapas: a duplicação do DNA, a transcrição e a tradução. A duplicação, a quantidade de DNA dobra dentro da célula. Se eu tinha X DNA, eu passo a ter 2X DNA, então a quantidade de DNA dobra. Né? Nada mais é que a molécula de DNA se duplicando aí. E essa duplicação ela é semi-conservativa, porque conserva as fitas antigas e forma as novas a partir das fitas velhas. A gente sempre diz que a duplicação do DNA ela é semi-conservativa, porque conserva as fitas velhas, formando as novas fitas, as fitas filhas, a partir das fitas mães. Então, essa etapa, né, chamada de semi-conservativa, teve a participação aí de enzimas, tá? A DNA helicase que rompe as pontes de hidrogênio, a DNA polimerase que corrige os erros e forma as novas fitas e a DNA ligase que vai unir essas novas fitas. Aí o DNA duplicado vai ocorrer a segunda etapa, a transcrição. A transcrição é a formação do RNA mensageiro. O RNA mensageiro se forma a partir da fita original, né? Então, o RNA mensageiro foi formado e teve a participação de uma enzima, a RNA polimerase, que ajuda a formar a fita de RNA mensageiro. E aí vai ocorrer a terceira etapa. A terceira etapa é a tradução. Aí vai vir o RNA ribossomal, né, que é o local onde ocorre a síntese proteica, né? E aí vem também o RNA transportador. O RNA transportador, né, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer anticorpos que se ligam ao codo, tá, para determinar um aminoácido. Então tem que lembrar que cada 3 bases nitrogenadas, cada 3 letrinhas dessas formam um codo, e um codo codifica um aminoácido. Então cada 3 letrinhas dessas, né, cada 3 bases nitrogenadas determinam um codo e o codo codifica um aminoácido. Então, o RNA transportador traz um anticodo que se liga ao codo do RNA mensageiro, determina um aminoácido. E aí vem novamente, isso tudo no RNA ribossomal, que é o local da síntese proteica. Aí vem um outro anticódon que se encaixa no códon, determinando outro aminoácido. E esses aminoácidos, eles vão se unindo, né, por ligações peptídicas para formar a proteína. A gente diz que uma proteína é uma macromolécula. Ela é formada por molímeros, né, por polímeros de aminoácidos, formado por muitos aminoácidos. Então a gente vai ver que a proteína é formada pela união, né, dessas estruturas, pela união de aminoácidos que se codificam, que são determinados pela informação genética que está lá no nosso DNA. E as proteínas dentro do nosso corpo determinam as nossas características, cor da pele, cor dos olhos, né, peso, todas as características genéticas que nós expressamos, né, tá daí, porque a gente vem a informação genética lá do nosso DNA, a gente determina as nossas proteínas, essas proteínas determinam as nossas características. Sobre ácido nucleico é isso, então a gente tem que lembrar que a gente tem 2 ácidos nucleicos, DNA e RNA. O DNA é uma fita dupla, o RNA é uma fita simples. O DNA serve de molde para formar o RNA mensageiro lá na síntese proteica. Tem 3 etapas a síntese proteica: a duplicação, a transcrição e a tradução. Participam do processo 3 RNAs, o RNA mensageiro, que traz a mensagem, o RNA ribossomal, que é o local da síntese proteica, que é o ribossomo, né? E o RNA transportador, que carrega, né, os anticorpos que se ligam ao codo para determinar o aminoácido, e os aminoácidos vão se unindo para formar a proteína, e a proteína determina as nossas características. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, né? E vamos lá. Ácido nucleico, 2 formas tem, o DNA e o RNA também. Um beijo, até mais, tchau, tchau.